Estamos entrando ao vivo. Será que estou ao vivo? Vai compartilhar? Será que estamos ao vivo? Vamos ver. Vamos descobrir aqui se estamos ao vivo. Eu peço um minutinho, estamos ao vivo. Eu peço um minutinho da compreensão de todos. Eu vou compartilhar no meu perfil. O Fabian também irá fazer isso. Certo. E já iremos explicar o que estamos aprontando aqui, Fabian. É verdade. O que fazemos aqui? Mas, pessoal, muito bacana, estamos de volta aqui ao vivo, mas aqui não poderia perder essa oportunidade de conversar com um amigo, um cara que tem ideias excelentes e vem fazendo um trabalho muito bacana, já como um cidadão preocupado que tem esse interesse também em política e vem representando também várias ideias novas e que estão ajudando, que com certeza é aquilo que o Brasil precisa, ideias novas na política e tentar algo diferente que não foi tentado. Eu sou um entusiasta desse novo momento, então o Fabian, como veio nos visitar aqui no gabinete, eu convidei ele e ele prontamente aceitou para a gente poder ter uma conversa, um bate-papo, enfim, conversar um pouquinho. Eu gosto desses momentos de poder levar para quem quer assistir, para quem está na rede, levar o que a gente pensa também, né? Ver um bate-papo. Saúde! Obrigado. É a gripe, galera. A gripe não me deixa. Mas eu não paro. Então, Fábio, seja muito bem-vindo ao meu gabinete. Gabinete Floripa Livre, como a gente chama. Então, você está mais que... É um prazer te receber aqui. Eu tenho muitos amigos, nós não somos do mesmo partido, mas a mudança na política ela é suprapartidária. Ela se faz com ideias e ações. Então é um prazer falar contigo e independente do partido que tu estás, é um projeto bonito também, o que vocês representam e eu queria ter esse momento porque eu tenho certeza que tu também defende as mesmas ideias que eu também defendo, uma cartilha que, se tudo der certo, vai ajudar a mudar muito esse Brasil, nosso estado e a nossa cidade. Com certeza, Bruno. Eu quero primeiro também agradecer você, te agradecer bastante a acolhida aqui, o gabinete que a gente já conhecia, né? De outra oportunidade que a gente visitou. É sensacional poder estar aqui na Câmara de Vereadores de Florianópolis, especialmente aqui no Gabinete da Liberdade, né? Eu acho, falar aqui para os nossos amigos de lá, os nossos amigos aí do meio oeste, do oeste catarinense que também estão assistindo a gente nesse momento, que vão nos ver depois, inclusive, de que a atuação aqui do vereador Bruno é uma atuação realmente em Florianópolis que vai surpreender vocês. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso, né, Bruno? É um dos motes da nossa conversa aqui e que faz parte daquilo que a gente chama de nova política, né? Daquilo que a gente acredita, da linha que todos nós acreditamos que é mais saudável, que é muito melhor e que realmente é aquilo que nós precisamos para o Brasil hoje, para Santa Catarina e também para Florianópolis, que é onde o Bruno desenvolve hoje o trabalho dele aqui na Câmara dos Vereadores, um trabalho que a gente acha sensacional e que a gente não cansa de reconhecer e de te assistir e de te acompanhar no trabalho, Bruno, até como exemplo também para todos nós de trabalho que a gente possa elevar isso futuramente às instâncias superiores aí do Legislativo e coisa parecida. A gente vai falar um pouco sobre isso aí para o nosso público, né? Imagina, bondade sua, o Fabiano é um amigo, então é suspeito, mas eu fico feliz de que eu sinto que, Fabiano, que o Brasil teve um amanhecer talvez, ou uma nova... Eu gosto muito do Roberto Campos e acompanhei por muitos anos o material que se tinha para estudar no Brasil sobre liberalismo, sobre liberdade, vinha muito de duas pessoas, Roberto Campos e Guilherme Melchior. Roberto Campos, pela sua atuação durante quase 40 anos, ele pregou no deserto, né? Porque ele passou 40 anos falando sobre liberdade, sobre livre mercado, sobre menos leis que atrapalham o indivíduo e parece que não encontrou ressonância. Fez um trabalho belíssimo. Infelizmente, né? Infelizmente, fez um trabalho belíssimo durante muito tempo. Sim. Foi deputado, governador, senador, imortal da Academia Brasileira de Letras, mas não encontrou ressonância. Ele morreu em 2001
Eu, inclusive, me tornei um liberal quando eu soube da morte dele. Eu lembro até hoje a matéria, Sim. que era Morre, o polêmico e imortal Roberto Campos. Eu fui ler quem era esse sujeito polêmico e acabei gostando dos seus artigos e comecei a ler. E durante muitos anos, o que a gente tinha era isso. Até que surgiram Instituto Millennium, o Mises, com outras iniciativas. E, claro, o Brasil passou por um momento recente onde nós tivemos a maior incentivadora, a maior criadora de liberais da nossa era, que foi a nossa ex-presidente. Ela mostrando o que não dava certo, ela fez com que muita gente começasse a se questionar o que dava certo. E acredito que isso foi um grande impulso para o contraponto, para as ideias que hoje a gente defende, independente dos partidos que estamos. Sem dúvida, Bruno, sem dúvida. Eu acredito demais nisso, eu acredito demais que realmente foi o governo da ex-presidente Dilma aí foi um grande impulso, né, para todos nós e um grande impulso para abrir olhos. E é claro que também Operação Lava Jato também trouxe e continua trazendo, né? Eu acho que o desfraudamento de toda a corrupção, de todo o mecanismo político antigo ou tradicional, né, escrachado perante a sociedade, o pessoal viu como isso não funciona, ou melhor, como isso funciona apenas em prol daqueles que estão lá dentro. Exatamente. Né? Então eu acho que isso deu todo um impulso para as pessoas pensarem, olha, alguma coisa tem que ser feito de diferente, nós precisamos mudar esse mecanismo, precisamos mudar o jeito de fazer política e precisamos mudar a forma como a gente mesmo encara a política. Eu acho que isso foi sensacional. Sim. Nesse meio tempo todo. Um momento muito importante e por isso, Fábio, eu considero o momento atual como um ponto de inflexão. Nós podemos agora escolher diversos caminhos e eu torço para que as ideias da liberdade, as ideias do bom senso consigam ocupar um espaço maior no nosso cenário político. É necessário isso. O Brasil, desde 2003, nós estamos decaindo no ranking de liberdade econômica. Nós saímos da posição 78, se não me falha a memória, e hoje estamos na posição 153 entre 188 países no ranking de liberdade econômica. Isso é um absurdo, porque a dificuldade para se empreender, quando você não tem liberdade econômica, o indivíduo não consegue inovar, não consegue tornar o seu conhecimento uma iniciativa que gere um empreendimento, que gere riqueza, que gere emprego, que gere mais riqueza, mais emprego, não consegue fazer isso. E também o indivíduo é limitado, ele por si só tem sua ação tolhida. Sem dúvida. E por fim também é um baita de um incentivo à própria corrupção, porque a corrupção, no meu ponto de vista, nasce do poder de se vender uma facilidade. Perfeito. Então, se nós não temos liberdade econômica, quem decide, quem vende, quem compra, o que se faz é o Estado. Não é mais o indivíduo, não é mais a concorrência. Então, a própria corrupção ganha muito espaço. E aí que entram as ideias que nós defendemos. Se me permitam, gostaria muito de me apresentar. Sim, até porque sem dúvida. Nós estamos agora simultaneamente no meu canal e no seu, né? Exato. Então, para quem não me conhece, meu nome é Bruno Souza, eu sou vereador aqui em Florianópolis. Eu fiz uma campanha de semáforo, que eu chamo, porque eu imprimi um material muito parecido com esse, com as ideias que eu defendo, as ideias da liberdade, e fui para o semáforo defender o que eu acredito, distribuindo esse panfleto. E sozinho, distribuindo toda manhã, fiquei 30 dias no semáforo, visitando os amigos e com a força das pessoas que também compartilhavam nessa ideia, porque entendi que era necessário ter posicionamento. A política, Fábio, na minha opinião, ela não precisa mais de pessoas em cima do muro. Sim, nós precisamos de posicionamento. Com certeza. Precisamos de pessoas que sabem o que defendem e que assumam um lado. Porque o consenso, ele é importante para algumas coisas, só que, entretanto, se alguma iniciativa que fosse no serviço ainda, fosse de consenso, ela já teria sido tomada. Hoje em dia é necessário liderar, é necessário ter posicionamento para justamente tentar coisas diferentes.
porque tentando que sempre se tentou, que chegamos a esse ponto. Sem dúvida. Então nós precisamos tentar. Fui para o semáforo, fui visitar os amigos, fui para os grupos de WhatsApp, Facebook, pedir o apoio, pedir a confiança das pessoas, justamente defendendo um posicionamento muito claro. É lógico que isso traz as pessoas, a gente consegue chegar até aquelas pessoas que compartilham do que nós defendemos, porque o que nós defendemos é a ideia que elas também defendem, mas ao mesmo tempo geram também normal que você vai gerar uma oposição ao que você defende. Mas independente disso, é necessário ter posicionamento. E esse tem sido o meu trabalho aqui na Câmara. Eu tenho prezado por coerência, ser aquilo que eu prego, ser aquilo que eu defendo. Se eu sou aquilo que eu defendo, eu tenho coerência. Então o meu trabalho na Câmara tem sido muito pautado nisso. Depois a gente vai falar um pouquinho mais aí sobre mudanças e as mudanças que o Brasil precisa. E aí eu quero poder falar um pouquinho mais disso. Mas então, fui eleito com 3.326 votos, estou há 1 ano e meio aqui na Câmara de Vereadores. Tem sido, Fábio, apesar do desgaste, apesar de a tensão emocional que envolve tudo isso, porque você tem que ter responsabilidade com o cargo que ocupa, apesar disso tudo, tem sido para mim uma grande satisfação poder representar aqui a minha cidade e poder representar as ideias que eu sempre defendi fora, agora eu poder estar aqui representando essas ideias. Então tenho conseguido fazer um trabalho e conquistar pequenas vitórias, porque a gente chega com uma vontade de fazer uma grande mudança, só que aí logo a gente entende que também as forças de oposição, elas freiam muito essas mudanças. É muita gente querendo que barra essas mudanças, mas a gente vai acumulando vitórias, alguma pequena vitória aqui, outra em outro ponto, e principalmente conseguimos defender a ideia, porque as ideias que defendemos, porque a política ela vai mudar, só que para a gente mudar a política também é necessário, e a gente nunca pode esquecer disso, é necessário mudar as ideias. Então eu valorizo muito também esse campo das ideias que a gente tem conseguido aqui defender. Então tenho feito um mandato muito tranquilo. O meu mandato é um mandato que mais economiza o dinheiro do pagador de impostos através das ações de gabinete, das ações internas nossas. Eu não uso diária, não uso carro oficial, celular oficial, abro mão de emenda, não pego passagem pela Câmara, economizei 94,7% de todo o recurso disponível para o meu gabinete. Então tenho respeitado muito o dinheiro do cidadão e tenho lutado justamente aqui para evitar que o Estado, no caso o município aqui, consiga confiscar ainda mais o dinheiro de vocês e também possa avançar e que o dinheiro que ele confiscou não seja desperdiçado uma vez nos cofres públicos, que ele então não seja destroçado por aí. O melhor seria que ficasse no bolso das pessoas, para que elas fizessem as opções delas. Mas uma vez que esse dinheiro foi confiscado, então eu atuo fortemente para manter, e sou um defensor do orçamento equilibrado, um orçamento que não cresça, para que não precise tirar mais do bolso das pessoas. Então minha defesa tem sido muito a favor do pagador de impostos e não contribuinte. Exatamente. Não existe contribuinte. Contribuinte é uma forma de esconder a ação compulsória do Estado sobre o seu dinheiro. Não use esse termo, é pagador de impostos. É isso. Então tenho atuado fortemente para defender o pagador de impostos do município. Florianópolis é uma das cidades que mais arrecada impostos municipais no Brasil, então não é necessário nem um pouco arrecadar a mais, e tenho também atuado fortemente na desburocratização. Isso é, no rompimento daquilo que se chama o muro de papel, que é aquilo que impede as pessoas de empreender, as pessoas de tentarem, as pessoas de buscarem os seus objetivos, sua vida e dar sustento à sua vida. Então, minha atuação, em resumo, tem sido isso. Mas se alguém quiser conhecer um pouquinho mais, tem o meu material também disponível, aí eu deixo para quem quiser ver a nossa prestação de contas, porque a transparência é um dos nossos valores, e a cada 6 meses eu faço um materialzinho parecido com esse para falar um pouquinho sobre o que a gente fez nos últimos tempos. Sem dúvida, Bruno. Então, o pessoal que está nos assistindo aí, pela minha página também, conhecendo um pouco mais do Bruno, vocês viram aí que ele tem muito, né, para dividir conosco, e vai dividir ainda na nossa sequência aí. Aproveitando, Bruno, eu queria aqui mandar um alô aqui para o pessoal que já entrou aqui, a Rosilene Ricardo Moreto,
Obrigado, tá nos assistindo. Meu amigo José César Vieira Júnior, aqui de Florianópolis. Grande Zé, como é que tá? Obrigado aí pela audiência de vocês. Tomás Aquino, meu sogro, aí de Itajaí, nos assistindo aí de Itajaí. O Tomás tá aqui, mandou um alô pra gente. O Jefferson Malman também já mandou uma pergunta, a gente vai dar uma olhada já, Jefferson, para responder para ti. E a Rosilene de novo. Então agradecer muito vocês aí. E me apresentar também para o pessoal aqui da página do Bruno, que acompanha teu trabalho e não me conhece, né? Eu sou Fabiano Erbas, eu sou de Lages, né? Natural de Lages, da Serra Catarinense, sou advogado, né? E estamos aí na empreitada aí dentro do Partido Novo, sou pré-candidato a deputado federal pelo Novo, né? E por acreditar justamente na nova política, né? Por acreditar em trabalhos como esse trabalho que o Bruno faz aqui e que a gente vai discutir muito, né? Um trabalho muito semelhante àquilo que a gente prega dentro do Novo, um trabalho muito semelhante às ideias que a gente tem, aos valores que a gente compartilha, que a gente acha que realmente precisam ser aplicados naquilo que a gente chama de nova política, né? Então nós vamos falar um pouco aqui do que é essa tal de nova política na prática, né? Exato. Como que ela acontece na prática, como que ela já está acontecendo hoje na prática, muito mais talvez a nível de Câmara de Vereadores ainda, né, Bruno? E isso praticado, por exemplo, pelos 4 vereadores do Novo eleitos, né? A gente gosta sempre de citar para que as pessoas possam conhecer, acessem hoje a rede social, hoje a internet dá muito acesso a tudo isso. Então nós temos 4 vereadores do Novo, a Janaína Lima em São Paulo, Matheus Simões em Belo Horizonte, Felipe Camozato em Porto Alegre e temos Leandro Lira no Rio de Janeiro. São os nossos 4 vereadores que aplicam justamente o quê? O respeito ao dinheiro do pagador de impostos, que aplicam justamente o quê? Abrir mão de privilégios, abrir mão de regalias, certo? Tudo em prol do quê? Do respeito ao dinheiro público, que não existe também, que é o dinheiro do pagador de impostos. Como diria Margaret Thatcher, né? Só existe o dinheiro das famílias, do pagador de impostos. Que é um mandato também que vai de encontro a você cortar, né? Cortar outros privilégios e cortar coisas que são desnecessárias. Bruno vai comentar um pouco sobre essa atuação dele aqui também, que a gente tem certeza que ele faz. Os nossos vereadores do Novo tem um dado muito interessante, são campeões de revogação de leis inúteis, né? Então, essa é uma coisa muito importante, né? A gente vai conversar sobre como o Estado atrapalha as nossas vidas, né? Exato. Muitas vezes, como o Estado atrapalha a vida do cidadão, a vida do empreendedor, do pagador de impostos, aquele que quer ganhar dinheiro honestamente nesse país, fazer o país crescer, gerar realmente empregos e tal. Então, a gente vai conversar também sobre isso. E como fazer, né, como o legislador, Bruno, mesmo a nível municipal, pode realmente atuar nesse sentido e pode realmente passar a facilitar a vida do cidadão, mesmo aqui no nível municipal especialmente, né? E a gente vai depois deixar uma sugestão aos nossos espectadores aí, o pessoal que nos acompanha, de como seria isso se a gente puder ampliar esse trabalho, né? Ampliar essa nova política, né? Ampliar essa política feita por quem está nas câmaras municipais, por quem compactua com essas ideias e valores liberais, por quem compactua com essas ideias e valores de diminuição do tamanho do Estado, de respeito ao dinheiro do pagador de impostos. A gente tem certeza que essa é a nova política e que isso realmente é o que as pessoas estão interessadas hoje. Não é verdade, Bruno? O que você acha disso? É perfeito. E o tema justamente da mudança que nós precisamos, das transformações que o Brasil precisa, sem dúvida, a gente passa por uma mudança de ideias também. A gente tem que começar a entender quais as funções verdadeiras ou o que nós demandamos, qual o papel que nós relegamos, qual o modelo de Estado que nós vemos e concebemos, e aí começar a entender também o que nós demandamos das pessoas, dos políticos e as ideias que nós iremos defender. Para que a gente possa entender isso, Fábio, eu separei aqui, até a termos de provocação para quem nos acompanha, para a gente falar das transformações na política, principalmente, que nós precisamos. Eu trouxe 3 verdades que eu considero 3 verdades inconvenientes e 3 verdades ignoradas na política, para que a gente possa sentar o chão para a nossa discussão, aquilo que a gente vai falar na sequência. Eu gosto sempre de trazer essas verdades e sempre que eu vou falar por aí, eu dou um jeito de colocar elas nas minhas falas, porque para mim muito do que a gente vive é consequência direta dessas 3 verdades inconvenientes, essas verdades ignoradas na política. Então, se me permitam, eu vou citá-las para vocês e aí na sequência
a gente fala um pouquinho das nossas ações e o que a gente faz, o que a gente precisa fazer. A primeira, uma verdade muito ignorada e que as pessoas, e todos nós precisamos entender, é a seguinte, gente: o governo grande, ele é necessariamente o antônimo de liberdade. A gente não pode esquecer que um governo que pode dar tudo para você é também um governo que pode tirar tudo de você. Os poderes, eles não são dissociados, eles são o mesmo. O poder de dar é o mesmo poder de receber, é o mesmo poder de tirar. O poder de dar é o poder de tirar, gente. Então, quando a gente pede que o Estado faça muita coisa, ele também tem poder de lhe tirar muitas coisas. Há uma frase do Thomas Jefferson que eu gosto bastante sobre o tema, que é: um governo suficientemente grande para lhe dar tudo o que você quer é suficientemente forte para tirar tudo o que você tem, inclusive sua liberdade e sua vida. Então, gente, nós temos que entender que quando nós criamos um ente com muito poder, esse ente tem poder para fazer o que ele entende correto, dar ou tirar. Não existe isso de forma, eu até brinco, que isso de forma técnico-sociológica, econômica, científica, seria igual você dar as joias do infinito para o Thanos e pedir para ele ser um cara legal com todo mundo. Ele não vai fazer isso. Dando spoiler, ele vai matar metade das pessoas do universo. Não vai fazer isso. Se você dá poder, ele pode lhe tirar. Uma segunda verdade, Fábio, que eu considero também uma verdade política inconveniente, e só voltando, as pessoas, olha, elas ignoram essa parte do governo grande, e as pessoas têm que começar a entender que quando a gente pede alguma coisa, e se a gente não pensa bem no que a gente está falando, a gente está justamente tirando a liberdade sua, de você. Isso é muito importante, então, para poder entender o papel do político. Político, a cada boa intenção, mesmo que ele faça com boa intenção, se ele está aqui fazendo com boa intenção, mas ele dá um jeito de aumentar, criar uma obrigação a mais, uma função a mais, você pode ter certeza, em algum canto a liberdade vai chorar, não tenha dúvida. Uma segunda verdade inconveniente, e aí eu trouxe porque trata bem ao respeito do que eu estou fazendo aqui do meu papel, da minha área, que é o legislativo, que é o seguinte, gente: o legislativo, ele não tem custo nenhum ao passar a conta para quem paga impostos. Fabiano, tu é um pré-candidato, certo, e eu tenho certeza que tu não vai agir dessa forma, mas o legislador, quem está em uma posição legislativa, ele não tem incentivos verdadeiros nenhum para pensar com responsabilidade aquilo que se propõe. Por quê? Porque ele não tem custo ao propor um projeto de lei. Sim. Ele simplesmente vem aqui, cria, manda uma conta, um boleto para a sociedade, e ele não tem nenhuma coerção por isso. Ele não paga o preço disso. Como não é ele, como é ele gastando o dinheiro dos outros com os outros, não há incentivo verdadeiro nenhum. Que é o dinheiro mais fácil de gastar, né? Exato. Sem dó, né? E a forma mais ineficiente. Exato. Porque você gasta, diria Milton Friedman já, né? Você gasta o dinheiro dos outros com os outros. Então, gente, isso não funciona. E o Legislativo faz isso toda vez que propõe, por exemplo, um projeto que cria uma nova obrigação para a iniciativa privada, um projeto que cria alguma nova função, alguma nova fiscalização, alguma nova lei que os indivíduos devem cumprir. Ele não tem custo nenhum para isso. É muito fácil, simplesmente, para quem está no legislativo, criar uma lei e ir para casa ver novela. O terceiro ponto, e aí, é como o mecanismo da política funciona, quais são os incentivos que gerem, que eles fazem, que eles direcionam a política, que é os grupos de pressão, eles ganham das maiorias dispersas. A maior parte das pessoas, o que isso significa? A maior parte das pessoas não tem tempo, porque está trabalhando, está cuidando da sua vida, para estar aqui no legislativo, fazendo lobby, fazendo pressão, estando nas galerias. Sim. Então, adivinha para quem que as leis são feitas? As leis são feitas justamente para aquela minoria que consegue se organizar e, porque terá um grande benefício em nome disso, tem todos os incentivos para estar no legislativo pressionando e dominando
o Estado e a máquina pública. Então, quanto mais Estado, quanto maior for a máquina pública, mais essas minorias vão conseguir concentrar benefícios e vão mandar a conta para a maioria que está dispersa, que tem poucos incentivos verdadeiros para estar aqui lutando por cada nova função, por cada nova continha criada. Porque uma conta que significa muito para um dinheiro que significa muito para poucas pessoas, acaba significando pouco para muitas pessoas. Então essas três verdades inconvenientes, elas têm que estar na mesa quando a gente fala sobre transformação e mudança na política. E aí minha atuação tem sido muito voltada para isso. Eu sempre tenho lutado, e os meus compromissos eu trago sempre aqui também no meu material, os meus compromissos, eles são voltados justamente para isso, para defender a liberdade, trabalhar para que não sejam criadas novas dificuldades, novas barreiras de papel que impeçam as pessoas de produzir, de criar, porque aí quando você cria isso, você cria uma nova facilidade para ser vendida. Meu trabalho tem sido também no sentido de preservar o dinheiro das pessoas e diminuir o poder discricionário que existe a cada vez que a gente cria um projeto de lei, por exemplo, e também chamar a responsabilidade o legislador. Tem um projeto de lei aqui meu, por exemplo, que vai justamente no encontro daquela segunda verdade inconveniente, que o legislativo não tem nenhum incentivo para não mandar o custo para a sociedade, que eu tenho uma emenda lei orgânica que obriga todo projeto de lei que impacte a iniciativa privada venha com uma análise de impactação financeira. Isso é, quanto custa? Porque nós não podemos, Fábio, aprovar projetos de lei que simplesmente mandem a conta para terceiros que nem estão presentes e nós nem ao menos nos perguntemos quanto custa. Sim. Então isso é o mínimo. Minha atuação tem sido nesse sentido. Os meus projetos de lei, eles têm por característica serem focados muito mais no resultado do que na intenção. Porque projetos de leis criados através de uma boa intenção e que não olham o resultado, e geralmente não olham, no Brasil primeiro se faz, depois se vê o que acontece. Sem dúvida. Então projetos bem intencionados geralmente costumam gerar consequências piores do que as que inicialmente tentaram corrigir. Meus projetos são voltados para o resultado. Então propus algumas coisas apenas para finalizar, e aí eu vou te perguntar quais são as mudanças. Eu tenho tentado trazer essas mudanças através da minha atuação. E aí eu deixo para vocês entenderem um pouquinho o que eu me refiro de mudança. Já falei no começo das economias e do zelo com o dinheiro do pagador de impostos, que é o essencial. Nós somos o mandato que mais economizou o dinheiro do pagador de impostos, seja através de corte de privilégios, recusa de verbas que os vereadores teriam direito a obrigar o executivo a gastar. Eu fui o único que abri mão das chamadas emendas parlamentares. Eu sou o único vereador que não usa as chamadas emendas parlamentares. Abre mão. Mas além disso tudo, tem os meus projetos de lei, que aí vocês vão entender um pouquinho. Por exemplo, no município de Florianópolis, Fábio, talvez fique espantado de saber, nós temos a prefeitura, ela determina, existe uma lei que determina o horário de funcionamento do comércio, indústria e serviço. Isso não é determinado pelo consumidor, pela demanda, é uma letra da lei, é uma lei que fala. Então eu tenho um projeto para derrubar essa lei e liberar. Ótimo. Tem um outro projeto meu que vai direto ao encontro daquilo que eu falei, das minorias organizadas que conseguem concentrar benefícios contra a maioria dispersa, que eu quero revogar o monopólio do transporte coletivo em Florianópolis. Hoje em dia, se alguém quiser oferecer qualquer transporte de melhor qualidade, não pode, porque existe um monopólio instituído por lei, então não pode. Também, Fábio, quero acabar com as chamadas taxas de transtorno. Florianópolis é uma das cidades que mais arrecada taxas do seu cidadão. Tem um projeto também para acabar justamente com isso. Limitar o número de vereadores, que é limitar aquele poder que a gente falou. O Estado que pode mais, ele também pode tirar mais. Claro. Nós queremos limitar o número de vereadores, porque Florianópolis, na próxima eleição, poderá ter 2 vereadores a mais. Eu quero que isso não aconteça. Certo. O fim do ponto facultativo remunerado
Para quem não sabe, ponto facultativo é uma instituição que existe no setor público, que ele fala a folga do feriado. Sim. É aquela emenda entre uma quinta e um sábado, quando quinta é feriado, e a emenda a sexta. E faz a ponte. Faz a ponte. Quer acabar com isso também. A Prefeitura de Florianópolis, junto com a Câmara, custam 7 milhões de reais por dia. Então a gente tem que... Não, isso não pode estar fechado. Isso é um absurdo estar fechado. Como eu falei, também quero dificultar a criação de novas leis burocráticas através de uma análise de impacto financeiro. Estou fazendo também, e aí para derrubar aquele muro de papel que eu falei no começo, e também diminuir o poder do Estado que pode dar e pode tirar, e diminuir o poder discricionário dos fiscais, eu quero tornar a vigilância sanitária criar critérios objetivos para a vigilância sanitária. Hoje isso é uma barreira. O entendimento varia conforme o fiscal e também existem tantas leis que dificilmente o empreendedor consegue saber de todas e estar de acordo com todas. Então eu estou fazendo toda uma revisão para propor critérios objetivos. Simplificação, né? Simplificação. Ótimo. E por último, limitar o repasse à Câmara de Vereadores. Certo. Tem uma proposta também, que foi derrotada já, mas eu vou propor novamente, que é limitar o quanto que é repassado da receita total do município para o sustento da Câmara de Vereadores. Nós temos que fazer mais ou menos leis, mas fazer o nosso trabalho com menos dinheiro, com menos recursos. Como é que funciona hoje, Bruno? Esse é um projeto interessante, essa comunicação aí. Eu até recomendo para quem estiver vendo, propõe isso no seu município. Sim. Hoje exige a Constituição, ela estabelece que o repasse ele deverá obedecer a um percentual máximo. Só que nada impede de a Câmara estabelecer através da lei orgânica um percentual menor do que preconiza a Constituição Federal. Então a Constituição Federal fala, por exemplo, em 5%, nada impede nós colocarmos na lei que a Câmara viverá não com 5% da receita total do município, mas irá viver com 4%. E é exatamente isso que eu quero fazer. Porque, Fábio, existe uma constante no setor público, infelizmente, uma constante de crescimento do gasto. Certo. Se você tem orçamento, todos os incentivos econômicos envolvidos nisso, e aí a teoria da escolha pública mostra bem, todos os incentivos envolvidos são para que o gasto ele seja ampliado. O orçamento ele é sempre ampliado. Não existe incentivo para que o orçamento seja enxuto, porque um órgão, uma secretaria, um poder que gaste menos em um ano, ele vai mandar qual mensagem? Ele manda a mensagem de que consegue fazer menos. Então o formulador do orçamento público no ano seguinte, ele vai olhar e pensar, eles gastaram menos. Certo. Então manda menos para eles, porque eles fizeram o trabalho deles. Então não há incentivo para não se gastar. Por isso que essa limitação de repasse deve estar na lei. E Fábio, com propostas assim, com iniciativas como a que eu estou fazendo aqui, Perfeito. Não existe um manual do vereador liberal. Sim. A gente está criando aqui, enquanto faz isso, mas com um compromisso muito firme com os valores que a gente defende, nós estamos tentando trazer essa mudança para a política. Não é fácil, tá? Nós somos constantemente o único voto contrário em algum projeto bem intencionado. Nós somos constantemente atacados nas redes, porque nem sempre as pessoas entendem o que a gente está fazendo. Nós despertamos, obviamente, a oposição das minorias que concentram algum tipo de benefício, e a gente quer dispersar esses benefícios em nome da maioria dispersa. Não é fácil. Não é fácil você ser coerente e seguir aquilo que você acredita. Mas, Fábio, nós precisamos disso. O Brasil precisa de pessoas com coerência e com posicionamento. Perfeito. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, Bruno, e quero dizer aí, esse testemunho do Bruno aqui, colocando a sua atuação aqui em Florianópolis, demonstra justamente a mudança que a gente imagina para um legislativo e demonstra aquilo que a gente chama de nova política, feita na prática. Essa é a nova política, é nisso que a gente acredita, eu pessoalmente acredito demais. Então a gente está aqui não só prestigiando o Bruno, mas especialmente esse trabalho, Bruno, sabe? Eu acredito que isso realmente é que essa forma de atuação, respeito ao pagador de impostos, respeito a todos nós e principalmente simplificação da vida das pessoas, né? Fazendo com que o Estado pare realmente de se intrometer e se intrometer de forma
ruim nas nossas vidas, de nos atrapalhar. Essa é a atuação que a gente imagina, que a gente espera. E isso é aquilo que eu chamo de nova política, sabe, Bruno? E eu tô vendo aqui, Bruno, a gente vai ter dizer pro pessoal que está nos acompanhando, nós vamos ter um espaço aqui, já daqui a pouquinho, para responder as perguntas. A gente já tem algumas perguntas feitas aqui. Eu quero dizer que quem fez perguntas, segura aí, tá? Não nos abandone, nós vamos ter um espaço no final para responder as que já estão feitas aqui, tá certo? Tem aqui o Alexandre Betti, aqui fez a pergunta dele. Eu já vi aqui a Rosilene Moreto também fez uma pergunta. O Jefferson Malman, a gente já tem perguntas aqui. Quero dar uma boa noite para a Andresa Ribeiro, que está nos acompanhando. Daniel Sabadin, né? E aí, Daniel, como é que tá? O Daniel é lá de Caçador. Opa, nosso abraço, querido amigo lá de Caçador, está nos acompanhando. Aqui o Fábio, né? O Fábio Lenzi, o Fábio Alexandre Lenzi aqui, está nos acompanhando também. Obrigado, Fábio, tá? Pela tua audiência aí. E para que a gente continue esse papo aqui da nova política e da prática da nova política, né, e daquilo que a gente acredita, eu lembrei aqui de um case interessante, de um caso interessante que aconteceu, Bruno, e você vai poder, eu acho que relatar alguma coisa semelhante a isso também, que deve ter acontecido contigo aqui na Câmara dos Vereadores, eu tenho a mais absoluta certeza. Em Belo Horizonte, nosso vereador Matheus Simões, vereador do Novo de Belo Horizonte, faz uma coisa que o Bruno faz aqui, que é da nova política, ele fez hoje, inclusive, aqui, né? Que é a prestação de contas do mandato, né? Então, o Matheus Simões faz a sua prestação de contas mensal do mandato através de uma live, através de um panfleto e através de uma publicação, de um post mensal, onde ele dá todos os dados da atuação daquele mês. Ele diz, olha, esse mês o que eu fiz, quanto eu economizei, quanto eu gastei no meu gabinete, o que votamos esse mês, votei nesse projeto de lei a favor, nesse votei contra, por que fez isso, por que fiz aquilo, ou seja, prestação de contas ao cidadão, prestação de contas a quem paga a conta. O mandatário, é importante que a gente tenha isso na nossa cabeça. O mandatário, por isso que ele recebe esse nome, ele tem um mandato. O mandato para nós que somos da área do direito, por exemplo, né, eu que sou advogado, o mandato é uma procuração, certo? Ele é um procurador de quem? De quem votou nele. Quem votou nele disse, Bruno, ó, tá aqui, vai lá e me representa. Exato. Eu confio em você para me representar no Legislativo, e ele passa uma procuração para o Bruno. É um mandato. Você tem 4 anos para me representar lá. Tá? E o mandatário, diz a lei, aquele que detém uma procuração, isso a lei civil ordena, ele deve contas a quem lhe entregou o mandato. Ele deve prestação de contas. E essa prestação de contas não é apenas quando a pessoa que passou a procuração para ele procurar, ela deve ser constante. Isso é uma obrigação de quem está aqui. E o Matheus Simões nos relatou esses tempos aí num evento do Novo onde eu tive presente, um acontecimento lá. Ele começou a fazer isso no início do mandato. Logo no 2º ou 3º mês, isso foi um diferencial lá em Belo Horizonte, e ele começou a ser chamado para dar entrevistas em rádio, em televisão, para explicar como é que era isso, a atuação dele no mandato. Em dado momento, um determinado vereador, já bastante antigo de casa, com alguns bons mandatos lá em Belo Horizonte, interpelou ele, parou ele num dos corredores e disse, olha, ô novato, o que é isso? Você está querendo me ferrar? Né? Agora, por tua causa, eu vou ter que começar a prestar conta do meu mandato? Não param de ligar para o meu gabinete, me mandar e-mail exigindo que eu tenho que fazer igual a você, porque você está fazendo, eu estou há tantos mandatos aqui, nunca fez isso, agora por causa de você vou ter que fazer, pô, para com isso. Né? Ele disse, não vou parar não, eu vou continuar fazendo porque você precisa fazer isso, você tem que fazer isso. Isso é uma obrigação nossa enquanto vereador. E daí vem à mente aquela velha frase, aquela velha máxima, né, Bruno, que nós acreditamos que, infelizmente, do jeito que o Brasil está especialmente, você tem que usar a política como uma forma de forçar as pessoas a fazerem a coisa certa, nem que seja pelo motivo errado, né? Então este vereador e os demais vereadores de Belo Horizonte estão sendo forçados pelo exemplo, né, agindo pelo exemplo, a fazerem a coisa certa pelo motivo errado. Eles não estão fazendo porque acreditam que aquilo é certo, mas é porque eles não querem perder voto. Mas não interessa, o importante é que eles passaram a fazer a coisa certa nesse sentido, e é nisso que a gente acredita, no poder do exemplo, no poder de pressão que a sociedade possa fazer. Muita gente diz, olha, por exemplo, o novo partido de vocês é pequeno, mesmo que vocês elejam alguém, a bancada vai ser pequena, vocês são uma gota lá no oceano e tal, não tem problema nenhum. A gota no oceano hoje em dia, graças às redes sociais, graças a essa conscientização da população que a gente conversou no início, né, que a gente falou no início, isso exerce um poder de pressão sensacional dentro dos demais vereadores, no caso, e vai exercer de demais deputados, caso você chegue lá
haja pelo exemplo. Eles vão ser forçados à população, quando a população ficar sabendo, olha, tem um cidadão lá que faz diferente. Ele faz mais por menos. Ele representa de verdade a sociedade, ele presta contas, ele age como a sociedade gostaria efetivamente que fosse, que as ações tivessem sido tomadas. Isso naturalmente empareda, pressiona os demais parlamentares e os forçam a fazer a coisa certa. Essa é a nossa proposta e é nisso que a gente acredita, né, Bruno? Aconteceu alguma coisa semelhante contigo por aqui? Logo no começo aqui do mandato, eu comecei, sempre fiz prestação de contas, mas veio na cabeça um outro acontecimento que sobre fazer a gente ter um sistema que incentive as pessoas a fazerem o certo, mesmo que seja, como falasse, pelos motivos errados. Então, mesmo que a pessoa errada, fazer a pessoa errada, mesmo a pessoa errada a fazer o certo, né? Eu lembro que logo no primeiro mês aqui, eu tenho essa mania de usar muitas redes sociais. Não é mania, acho que é uma forma que eu encontrei de levar um pouquinho o dia a dia da Câmara para as pessoas que não têm tempo de estar aqui e tem realmente que elas têm que estar trabalhando, buscando a sua vida, enfim. E eu sempre usei muitas redes, trazendo os relatos e tudo que acontece. E aí isso começou a criar uma certa... desagradou muita gente, mas muita gente mesmo. Porque acontecia uma coisa no plenário, eu no final do dia eu dizia o que aconteceu, eu faço hoje, entrou uma lei ruim aqui, eu digo o que aconteceu. Teve uma votação polêmica, eu vou lá e digo, falo sobre a votação, mostro o resultado da votação. E aí um colunista da cidade começou a me atacar, veja só, porque eu uso muito as redes para dizer o que acontece no plenário. E lógico que isso foi a pedido, foi um sussurro de alguém, né? Veja só, é como se o que acontece no plenário da Câmara deveria ficar restrito ao plenário. Não podemos contar para a população, não podemos levar a informação para a população. Aí eu disse, não no meu mandato, né? Sim. A gente vai usar, a gente vai à transparência. Quem não tem, olha gente, quem está do lado da verdade não tem que ter medo de nada. Então, eu já assumi a frente de diversas votações polêmicas, porque acredito e acreditava no que eu defendia, e quem está do lado da verdade consegue expor, e defender, e explicar, e o seu caráter ele continua sempre inabalável. Porque ele não mexe o seu caráter, porque você está do lado da verdade, você sabe por que está defendendo. Então, quem está do lado da verdade não pode ter medo de informação. E a informação, a prestação de contas, traz esse tipo de luz e faz as pessoas erradas agirem certos. E não tenha dúvida, Fábio, que muita gente pergunta o que um fará, o que outro. Faz muita diferença, que um só faz diferença, porque o exemplo é importante. O que tu me contas do Matheus, nós também eu tenho alguns colegas também, e aí do meu partido, que fazem alguns tipos que levantam bandeiras, em que eles conseguem, no começo eram únicos, mas conseguem, com o exemplo, liderar também. Perfeito. E fazer a sua defesa, e com o exemplo lideram também. Então isso é algo que eu acho que a liderança pelo exemplo é uma parte muito importante daquela pessoa que quer entrar na vida pública. Ela tem que entender que ela também exerce o exemplo, e o exemplo ele acaba criando ele mostra, ao mesmo tempo que ele mostra a ação correta, ela acaba chamando um pouco a atenção. Então isso você cria mostra também quem não está agindo certo. Perfeito. Então com isso, com o exemplo, você consegue fazer também tentar ou gerar um incentivo também para que as pessoas erradas façam o correto. Então o exemplo, a coerência, a firmeza de convicção e a firmeza moral para mim, são características essenciais e que a gente não pode nunca flexibilizar para gerar esse Brasil que a gente quer. Nós temos que exigir coerência, posicionamento, firmeza moral, firmeza de convicção. Porque mesmo nos momentos difíceis,
A gente tem que ter coragem de ter o posicionamento coerente com aquilo que se defende, justamente porque é necessário dar o exemplo também. Sem dúvida, Bruno. E às vezes o pessoal pergunta por quê, né? Por que a gente bate tanto nessa tecla? Me perguntaram, vocês no Novo batem tanto nessa tecla de economia, economizar o dinheiro do pagador de impostos e tal, cortar privilégios, vocês batem tanto nessa tecla, né? Por que isso? Porque a gente acredita que isso é extremamente importante e que o dinheiro do pagador de impostos, o nosso dinheiro, o seu dinheiro, que você que está me assistindo agora, o dinheiro de todos nós, esse que a gente manda para o Estado, ou que nos é tirado à força pelo Estado, e por isso que é chamado de imposto, certo? Ele precisa ser aplicado para o bem da sociedade, ele precisa ser aplicado naqueles lugares, naqueles pontos onde nós acreditamos que o Estado de fato é necessário, certo? Então é esse ponto que a gente gosta de tocar, quer dizer, nós temos que parar de achar ou parar de entender como normal, por exemplo, que um mandato de deputado federal custe milhões no final de 4 anos, né? Que o mandato de vereador custe milhões no final do seu mandato. Nós precisamos parar de achar normal, por exemplo, que um deputado federal atue com 25 assessores, né? Isso não é normal, isso não é necessário, né? Que tenha tantos privilégios, auxílio moradia, auxílio isso, que possa ter uma cota parlamentar de mais de 40 mil reais à sua disposição, né? Que possa utilizar 6 mil reais de combustível por mês. Isso dá, fizemos um cálculo outro dia, dá mais de 1.300, 1.400, 1.600 litros de combustível, né? Isso não é normal, a gente não pode mais aceitar isso. Exato. Como algo natural, a gente não pode mais aceitar esse custo do governo com os seus próprios órgãos. Isso não é normal, isso não pode ser, não é aceitável isso, Bruno, não é verdade? Perfeito, não é de forma nenhuma aceitável, e nós temos que começar a nos apropriar justamente dessas ideias, começar a exigir isso e demandar esse tipo de atitude e posicionamento de quem se elege, de quem concorre, gente. O Fábio, né, meu amigo, é de um outro partido, respeito muito o trabalho de vocês também, mas independente do partido, essa é uma bandeira que não pode ser só partidária. Infelizmente, são poucos ainda que sustentam essa bandeira. Só que isso deve ser, independente do seu candidato, você tem que exigir isso do seu candidato. Tem que ser uma bandeira de quem você apoia, de quem você acredita. Essas ideias, Fábio, têm que ser cobradas de quem pretende estar no legislativo, quem pretende estar no executivo. Eu faço parte de um partido que me dá, do PSB, que me dá total liberdade de atuar como eu atuo, que respeita muito o meu posicionamento, e sabem que eu sou assim e penso assim, então nem teria como ser diferente, mas porque entendem que eu defendo isso e não tenho, e sempre preguei isso. Então então podem me exigir isso também. E da mesma forma, Fábio, aonde tu estás, no caminho que tu escolheu, eu tenho certeza que tu também vai entregar isso. E peço para que todo mundo comece a nos ajudar, a exigir que as pessoas tenham isso, independente de onde elas, de qual partido estiverem, exija isso de um candidato. Nós estamos precisando, Fábio, urgentemente de reforço. Precisamos de mais pessoas defendendo isso. Porque por mais que essas ideias sejam cada vez mais comuns entre a população, na política ainda são pouquíssimas. E nós precisamos também ter um reflexo dessa demanda de ideias da população, querendo políticos comprometidos com isso, na política. Sem dúvida. Porque senão nós vamos continuar tendo esses privilégios que citaste aqui. Fábio, vamos para as perguntas? Vamos lá. Tens alguma aí que quer mandar pra gente? Tem uma aqui, o Jefferson, né? O Jefferson Malman aqui, Bruno, fez a primeira pergunta. Ele pergunta assim, na sua visão, na nossa visão, sobre o que dá mais poder à esquerda. Ele fala especificamente à esquerda. A cultura ou o excesso de Estado? Olha, os dois, um é reflexo do outro, né? A esquerda, ela vê o Estado como uma ferramenta para conseguir justamente defender e disseminar a sua cultura. Então as duas coisas estão interligadas. Não tenha dúvida que com um Estado cada vez menor, a cultura de cada indivíduo vai ter menos formas de se propagar e vai ter danos muito menores.
eu luto por uma condição, uma dimensão aonde a cultura individual não tenha reflexo num terceiro, aonde você na sua cultura não tenha poder para influenciar decisões que vão influenciar na minha vida. Então, logicamente, um Estado grande é um ambiente fértil para uma esquerda autoritária impor a sua forma de pensar e os seus valores e a sua cultura. Sem dúvida, eu concordo com o Bruno nesse ponto em gênero, número e grau. Eu acho que de fato é o sonho da esquerda. O projeto está aí, né? O projeto desde o início, né? O projeto da esquerda, o projeto socialista é esse, do Estado grande, para dar poder realmente a eles e para influenciar diretamente na vida das pessoas e para esse poder de dominação do Estado sobre todos nós. Então, tanto cultura quanto Estado, um reflexo do outro, realmente são eles que de fato dão mais poder à esquerda. A Rosilene aqui, Rosilene Ricardo Moreto, Bruno, é um problema local aqui de Florianópolis. Vamos colocar para ti então. Temos sérios problemas de mobilidade em Florianópolis. Temos atitudes simples a fazer, como fazer o recuo para os pontos de ônibus, aumentar a distância, pois há pontos que estão a menos de 30 metros um do outro, e evitar que estabelecimentos comerciais utilizem a via pública como pátio de manobra. Minha pergunta, como promover essas mudanças? Olha, hoje eu passei a manhã debatendo e falando sobre planejamento urbano. O planejamento urbano em Florianópolis é ideologizado demais, pouco pragmático e visto através de um olhar de utopia, um olhar platônico. Enquanto nós não começarmos a entender de forma prática, conseguir ter soluções que não são ideologizadas, que não são romantizadas, nós teremos esse tipo de problema acontecendo. Temos um planejamento urbano que ele regulamenta o efêmero, ele é excessivamente minucioso, baseado em premissas irreais, e aí diversos problemas começam a surgir. E infelizmente esse é só mais um problema que nós vemos. Nós temos pouco espaço para recuo em diversas vias, então é uma solução que não é simples. A distância entre os pontos de ônibus é algo sim a ser observado e entender aonde estão esses pontos. Até peço a Rosane que me mande inbox, que eu vou atrás para investigar. E de fato, mobilidade é algo que não há, os incentivos são terríveis e a gente vive nesse caos há muito tempo. É um problema que é muito sensível em Florianópolis e eu tenho me dedicado a tentar minimizar esses danos. Certo, Bruno. Como é um problema específico de Floripa, é um tema para você tratar. O Alexandre Betti aqui coloca uma coisa muito interessante, Bruno. Conseguem colocar legendas em todos os vídeos a partir de hoje? Santa Catarina tem mais de 480 mil deficientes auditivos e Florianópolis tem cerca de 20 mil deficientes auditivos. Como eles vão acompanhar com vocês se não tiverem legenda? Eles não entenderão dos seus planos. Excelente sugestão, Alexandre. Excelente. Você concorda? Eu tenho um primo, inclusive, que é deficiente auditivo, trabalha ele aqui de Florianópolis, mora em Coqueiros, o Fernando Nerbas, ele trabalha com colocação de... Isso é um negócio muito interessante, ele trabalha com colocação de papel de parede, ele usa o aparelho e facilita na profissão dele a concentração, que ele desligue o aparelho, não escute nada para fazer o trabalho. Isso é um negócio sensacional e ele tem toda a razão, não é a primeira vez que me pedem isso, tá? E a gente tem que realmente, sem dúvida nenhuma, colocar a legenda para facilitar, né? Nesses ao vivo não tem como, mas tá aí uma sugestão. O vídeo fica disponível, né? O ao vivo vai ficar disponível, acho que a gente pode trabalhar nisso. Nos vídeos que a gente produz, eu vou adotar essa sugestão. Muito obrigado. Sem dúvida, muito obrigado. Vamos ver aqui o que a gente tem mais. O Daniel Sabadinho lá de Caçador, nosso amigo Daniel. Fabiano e Bruno, vocês poderiam explicar quais são as funções e obrigações dos deputados federais e estaduais? Podemos sim. Quer começar, Bruno, quer falar dos estaduais? Eu falo dos federais. Não, funções e obrigações, resumidamente. Vou deixar para o nosso advogado falar juridicamente quais são sem dúvida. as funções. As funções, basicamente é o seguinte, né? A função de todo legislador é, inicialmente, óbvia, produzir leis ou revogar leis. É isso que a gente tem que pensar, né? O Brasil tem excesso de leis, aqui não falta leis. Isso, com ressalvas, né? Com ressalvas. Eu acredito que produção legislativa a gente já tem uma boa dose aí
Então, hoje em dia, a função deveria ser alterada, não para criar leis, mas talvez para repensar leis. Repensar leis especialmente. O legislativo, tanto estadual, tanto o deputado estadual quanto federal, também tem entre as suas funções e obrigações a fiscalização dos atos do Poder Executivo e dos outros poderes. Ele é um fiscal, obviamente o estadual a nível de Estado, os atos do governador, certo? E o federal, os atos da Presidência da República e dos demais poderes. Obviamente essa é uma das funções ainda deles. Uma outra função a nível federal especialmente e a nível estadual é aquela função do famoso repasse de verbas ou da colocação de emendas, né, no orçamento público, certo? Com o qual, eu já vou dizer de antemão, o meu partido e eu especialmente, nós não concordamos com esse tipo de atuação, né, especialmente a nível federal. A gente acha que esse tipo de obrigação, digamos assim, ou de função que cabe hoje ao deputado federal, que é a famosa emenda parlamentar, né, faz com que o executivo municipal, ou seja, os prefeitos, fiquem com um pirizinho na mão, dependendo do favor do deputado, ir lá para pedir dinheiro, para pedir verba para o seu município, né, e depois você cria aquele círculo vicioso onde ele fica devendo um favor e obrigatoriamente há o famoso troca-troca. Depois você me apoia na eleição, né? E enquanto isso eu consigo uma verbinha para você colocar em tal lugar, ou no hospital, nisso, naquilo. A gente não concorda, mas é uma função atualmente essa. E essa função fiscalizadora deveria ser, em especial, muito cobrada do legislativo. E infelizmente eu foco às vezes na produção de leis. E também há uma função investigativa também em todo o legislativo federal, estadual, que é as famosas CPIs, né? Então há uma função investigativa também daqueles atos considerados suspeitos ou que se abra uma comissão parlamentar de investigação, né? Enfim, e aí de inquérito, e aí também tem uma função investigativa também, que também é muito comum no legislativo. Sem dúvida, né? E a Câmara dos Deputados a nível federal, representação do povo, né? Aqui é uma diferença daí entre não entrou na pergunta, mas só para a gente diferenciar entre Senado, né, e Câmara dos Deputados. O Senado representa os estados, né, e a Câmara dos Deputados representa o povo, né, representa a população diretamente. O estado, como não tem Senado, nós temos então apenas a Assembleia Estadual. Exatamente. É isso aí. Obrigado, viu, Daniel? Espero que a gente tenha esclarecido aí. Vamos ver. Aqui é o Thiago, né? Para a gente finalizar as perguntas aqui, o Thiago Fernandes Barbosa, né? Falaram a respeito do dinheiro do pagador de impostos, mas o PSB aqui, Bruno, utiliza o dinheiro da máquina partidária nas campanhas eleitorais. Isso não é um contrassenso? Deixa essa pergunta para ti. Sim, na verdade, o PSB utiliza, assim como a maior parte dos partidos. Eu, particularmente, não utilizo, eu faço essa opção por não utilizar. Na verdade, o PSB estadual de Santa Catarina, em defesa do meu partido, também não utiliza, até porque não está recebendo repasses do Estado. Eu, particularmente, tenho um compromisso de não usar a máquina do Estado, e é uma decisão pessoal minha. Eu tenho essa decisão de não usar o dinheiro do pagador de impostos para fazer a minha campanha. Não gastei R$1 do partido, não recebi dinheiro do partido. Aliás, minha campanha foi uma campanha que quase não teve recurso, porque era eu e esse jornal aqui. Então, para mim foi muito tranquilo fazer, e eu me sinto muito tranquilo em relação a essa questão. Eu sou contra, acho um absurdo o que aconteceu, o aumento do fundo partidário, a criação do fundão, mas a gente tem que sempre lembrar, ser contra o fundão, se você é contra o fundo partidário, o fundo de campanhas, o que os deputados tentam chamar de fundo democrático, né? Você tem então que defender, assim como eu defendo, o financiamento privado de campanha, porque os indivíduos devem ter essa opção de financiar aquilo que aprovam, aquilo que acreditam, aquilo que incentivam. Acredito, diferente do que o senso comum aponta, eu não acredito que o problema no Brasil seja o número de partidos. Os Estados Unidos têm muito mais partidos que nós. O problema não é o número de partidos, o problema é os partidos serem financiados com o dinheiro das pessoas. E de forma compulsória. As pessoas não têm essa opção não têm a opção de financiar ou não partidos. Você financia, porque você paga impostos. Então o problema não é o número de partidos, é o fato desses partidos serem financiados com o dinheiro do pagador de impostos. Se os partidos todos não tivessem esse dinheiro do pagador de impostos, tenho certeza que a própria democracia seria aprimorada,
porque os partidos precisariam ser de fato representantes de uma ideia ou representar um nicho. E porque as pessoas aí contribuiriam com esse partido. Essa é a minha visão, é a visão que eu aplico no meu mandato, é a visão que eu aplico também nas minhas defesas. Perfeito, Bruno. E primeiro te parabenizar, né, já de cara por essa decisão pessoal tua de não utilizar. Ela vai justamente ao encontro do que nós, o Novo, acreditamos. Né? O Novo já é um partido que não utiliza o dinheiro, né? Nós não utilizamos o dinheiro público, não utilizamos o dinheiro do pagador de impostos. O Novo, enquanto partido, não utiliza o fundo partidário, não utilizará o fundo eleitoral, né, por decisão partidária realmente, porque a gente acredita nessas mesmas coisas, ou seja, o partido político e o candidato precisam ser financiados por quem acredita nele, por quem acredita nos valores, nas propostas, nas ideias, livremente e não compulsoriamente. Mais uma vez, a gente acredita que o dinheiro do pagador de impostos precisa estar onde ele realmente deve estar, onde o Estado deve estar presente. Saúde, educação, segurança pública, é ali onde ele tem que estar. Não para virar santinho, não para pagar marqueteiro, não para fazer campanha. Né? Campanha tem que ser feita, mais uma vez, com o dinheiro de quem acredita no seu candidato, no seu partido. Essa é a nossa crença também no Novo. E quero realmente te parabenizar por essa tua atitude individual dentro do PSB. E isso nos coloca, tá, para que todos também, para que vocês possam entender, isso também nos coloca numa grande desvantagem, porque os nossos concorrentes eles utilizam, só que as nossas convicções, a força das nossas ideias, daquilo que a gente acredita, eu tenho certeza que vai ser suficiente, tem que ser suficiente para sobrepor essa desvantagem técnica que nós temos. E é a maneira certa de fazer. Não basta fazer dar certo, tem que fazer o certo. É verdade, é verdade. Da forma certa. Exatamente, né? Então, mesmo que eventualmente as coisas não deem certo imediatamente, a gente tem que fazer da forma certa, né, Bruno? Então, bom, estou vendo aqui que nós estamos chegando a uma hora já, quase uma hora. Em 5 minutos nós vamos chegar a 1 hora da nossa live aqui, que é a nossa proposta, né? Então a gente quer agradecer muito a quem nos acompanhou, a quem ficou até o fim, a gente quer agradecer as perguntas, né? Se quiserem deixar mais perguntas, a gente vai responder posteriormente, tá? Podem colocar aí, essa live, esse vídeo vai ficar disponível, né? Nas nossas redes sociais. E é isso, resumidamente, então, meus amigos, essa é a mudança, essa é a nova política na prática, vocês viram aqui. E eu agradeço bastante, Fábio, pela tua conversa. Isso mostra que as ideias, elas são superiores a partidos, a gente tem que cada um no seu, a gente defende ideias e pautas, e isso é super partidário. A gente tem que estar no caminho das ideias corretas. Te agradeço por essa conversa, é sempre um prazer, estou sempre aqui aberto para receber, para conversar sobre essas ideias que eu compartilho com vocês e com mais, eu tenho certeza, cada vez mais gente. Da mesma forma, eu deixo convite para quem está aí nos vendo, venha nos visitar, que estão sempre convidados para uma conversa, um cafezinho pago com o nosso dinheiro, porque aqui eu não pego nem o café da Câmara, aqui eu compro o café, mas pode vir que o cafezinho nosso está garantido. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Eu que te agradeço, Bruno, mais uma vez pela acolhida, pela hospitalidade sempre aqui. E a gente, é sempre um prazer estar aqui, é sempre uma acolhida sensacional, tanto por você, pela tua equipe de gabinete aqui, que é ótima, que é sensacional, tá? Muito obrigado aí por vocês de novo, espero a gente poder retornar aqui. Obrigado, Bruno, pela parceria sempre. Valeu, meu amigo. Obrigado. Obrigado, pessoal. Valeu.